último painel do dia, painel que encerra o ENAEX 2023. Bem, eu convido ao palco, primeiro vamos ao tema do painel, né? Geopolítica, as transformações geopolíticas com nova economia e nova ordem internacional, seus impactos sobre o Brasil e seu comércio exterior. Convido para fazer a moderação deste painel o presidente executivo do Grupo Pharma Brasil, Reginaldo Braga Arcuri, por favor. Como os debatedores agora, né? Rubens Antônio Barbosa, presidente do IRIS, ex-embaixador nos Estados Unidos e na Inglaterra e editor da revista Interesse Nacional. Luiz Augusto de Castro Neves, ex-embaixador na China e atual presidente do Conselho Empresarial Brasil-China. Vera Torstensen, coordenadora do Centro de Comércio Global da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. E teremos a participação online de Marcos Prado Troiro, ex-presidente do Banco dos BRICS e ex-secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Bom, eu passo a palavra ao Reginaldo Braga, por favor. Bom, muito obrigado. Começando os agradecimentos pelo amigo José Augusto, ao doutor Arthur, e agradecimentos que, obviamente, se misturam com os cumprimentos, né? Realizar um evento como esse, uma vez, é uma coisa excepcional, mas dar constância a esse tipo de esforço, né, durante tanto tempo é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer, e o amigo José Augusto, sem dúvida, é uma dessas que a gente conta nos dedos da palma de uma mão, né? Então, parabéns e muito obrigado. Depois, o tema que foi proposto, né, uma coisa simples, que certamente em qualquer 10 minutos nós poderíamos resolver, né, que são as transformações geopolíticas com nova economia e nova ordem internacional e seus impactos sobre o Brasil e seu comércio exterior. É claro que esse é um tema central nesse momento, né, e nós temos, eu particularmente, esse privilégio de contar com essas pessoas que estão aqui, que exerceram, seja como no caso da professora Vera Torsten, uma longa carreira de análise, de discussão, de trabalho sobre a política externa brasileira e os seus impactos, e que todos nós, né, nos aproveitamos muito desse longo e profícuo trabalho da professora Vera, e os embaixadores que estão aqui presentes, né, que têm, enfim, uma longuíssima carreira, não apenas ocupando postos da diplomacia brasileira, mas principalmente em a sua trajetória pública, ocupando os principais postos dessa carreira, né? Mas, além disso, são ambos pessoas que mantêm uma atividade de estímulo, de incentivo ao debate sobre a política, a diplomacia e o comércio exterior brasileiro em diferentes entidades, o que é uma coisa também extremamente rara e extremamente importante para o Brasil, né? Os embaixadores Rubem Barbosa e Castro Neves são figuras exponenciais da diplomacia brasileira e que têm, como eu disse, né, um papel de relevo nas várias entidades que eles dirigem no momento. Infelizmente, não tivemos a possibilidade de ter presencialmente o embaixador Troiro, né, que também vem de ocupar, além de muitos outros, mas 2 postos muito relevantes, a SESEX
no governo passado e a presidência do Banco dos BRICS, né? Mas ele enviou uma apresentação por vídeo. Então, eu acho que seria, se me permitem os outros debatedores, a gente começar pela apresentação dele, porque depois nós vamos ter o debate entre nós aqui, né? Então, eu não sei exatamente quem vai projetar o vídeo, mas imagino que já esteja com o pessoal da área técnica. Boa tarde, é uma satisfação participar de mais essa edição do ENAEX. Queria mandar uma saudação especial ao meu amigo José Augusto, à professora Vera, aos embaixadores Castro Neves e Rubens Barbosa, ao nosso mediador Reginaldo, e dizer que esse tema da nova ordem econômica e política internacional apresenta oportunidades muito distintas para um país como o Brasil, mas obviamente muitos riscos também. Há uma maneira de nós vermos as coisas pela ótica do copo meio vazio. Ela implica que, quando a gente joga o nosso olhar para o cenário internacional, nós vemos ainda os resquícios daquela que é considerada a mais grave crise de saúde pública desde a gripe espanhola, que é a Covid-19. Muitos acham que nós não estamos vivendo num mundo pós-Covid, mas estamos vivendo num mundo com Covid, ou num mundo em que diferentes pandemias se sucederão umas às outras. Outros dizem que nós vivemos, e isso é verdade, aquela que talvez seja a mais delicada situação geopolítica no coração da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, por conta do conflito na Ucrânia, o que traz reverberações muito perigosas para o futuro da ordem internacional. Há também uma inflação combinada com baixo crescimento econômico no mundo, uma espécie de estagflação 2.0, que sem dúvida alguma é a mais desafiadora desde os anos 70. Essas são características do cenário internacional que fazem com que nós possamos imaginar que há um teto baixo para o crescimento econômico e para a inserção de países como o Brasil. Mas eu tenho a impressão que essa nova configuração de poder e de economia no mundo dá também a países como o Brasil chances muito importantes. E eu acho que elas vêm, sobretudo, da combinação de 4 características que, na minha opinião, são mais estruturais do que essas 3 primeiras que eu mencionei a vocês, e que, de certa forma, oferecerão a moldura dentro da qual os países buscarão a sua ascensão nos próximos 20, 25 anos. A primeira delas trata da constatação de que daqui a 25 anos, por volta do ano de 2048, quando nós estivermos debatendo em mais uma edição do ENAEX, o mundo terá saltado de uma população global que hoje se situa em torno de 8 bilhões de habitantes, para uma população de 10 bilhões de habitantes. Isso quer dizer o seguinte, que nos próximos 25 anos, nós acrescentaremos 2 bilhões de pessoas, haverá um acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas na população mundial. Apenas para que vocês tenham uma ideia do que isso significa, seja do ponto de vista cronológico, seja do ponto de vista da escala, quando Jesus nasceu, a população mundial era de 150 milhões de pessoas, de acordo com o economista e historiador muito conhecido Angus Madison. E demorou 1929 anos para que a população mundial chegasse ao número de 2 bilhões 150 milhões de pessoas. Ou seja, aquilo que a humanidade levou 1929 anos para atingir, será observado nesses próximos 25 anos, mais 2 bilhões de pessoas no planeta. Isso significa que no próximo quarto de século nós vamos acrescentar um contingente de pessoas à população mundial que equivaleria a uma nova China, a um novo Estados Unidos e a uma nova Rússia, ou seja, 1,5 bilhão de pessoas, mais 350 milhões de pessoas, mais cerca de 150 milhões de pessoas. E esse crescimento populacional virá sobretudo de países como a Índia, como o Paquistão, haverá um pequeno crescimento marginal da população nos Estados Unidos, e todos os outros países são países da África subsaariana, como é o caso de Nigéria,
como é o caso de Uganda, como é o caso da República Democrática do Congo. Então, já uma força muito importante nesse novo quadro internacional, que é, imaginem, amigos e amigas, o que vai significar em termos de demanda por alimento, demanda por energia, demanda por água, esse acréscimo populacional nos próximos 25 anos. E aí eu menciono a segunda característica desse cenário que tem se descortinado, que é basicamente a seguinte: não apenas nós vamos ter um aumento populacional muito significativo, oriundo sobretudo de países emergentes, de países em desenvolvimento, mas também qualquer projeção de crescimento econômico para esse período, em horizontes de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mostra que a tônica da contribuição para a formação da demanda global, ou seja, as principais fontes, os principais motores do crescimento econômico global serão as economias emergentes. E ao contrário, talvez, daquilo que a gente observou na virada dos anos 70 para os anos 80, onde os principais pontos de referência em termos de sucesso econômico eram Singapura ou a Coreia do Sul, né? Ou seja, países asiáticos emergentes também àquela altura, mas com uma população razoavelmente pequena, de agora em diante o crescimento econômico vem de países não apenas emergentes, mas com enormes contingentes populacionais. Vejam o caso da Índia, por exemplo, que neste ano de 2023 ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo e que nos últimos 10 anos tem crescido a uma média anual superior a 7%. Vocês sabem, né, que os matemáticos nos ensinam uma espécie de fórmula mágica para determinar quanto tempo leva para um país dobrar a sua renda per capita, baseado no crescimento anual da sua economia. Vamos supor, por exemplo, que a Índia continue a crescer, e me parece que essa é a realidade, nos próximos 10 anos é uma taxa perto de 7%. 70 dividido por 7, essa é a regra dos 70, né? 70 dividido por 7 é igual a 10, então 10 é o número de anos que leva para a Índia dobrar a sua renda per capita. Agora, como a renda per capita da Índia é uma renda relativamente baixa, vamos supor $3.000, quando a renda pula de uma maneira tão vertiginosa, de 3 para 6 mil, num espaço tão curto de tempo, a tendência é que esse valor incremental, essa renda adicional, seja direcionada sobretudo ao consumo de alimentos e ao consumo de infraestrutura. Então, mais uma vez, não apenas pela escala populacional, mas também pela robustez do crescimento econômico desses grandes países emergentes, nós vamos ter pressões cada vez mais importantes sobre a produção de alimentos, sobre a produção daqueles bens que são utilizados para infraestrutura. Então, aqui, obviamente, já há uma conexão imediata com o Brasil, porque quando nós pensamos naqueles países que reúnem a capacidade de serem grandes produtores de alimentos, eu gosto muito de utilizar a expressão teto retrátil para a produção de alimentos, expansão da produção agrícola no Brasil, produção pecuária no Brasil, produção sustentável no Brasil, muito importante os critérios de sustentabilidade. O Brasil também talvez se destaque ainda mais quando comparado a outros grandes produtores de alimentos, como é o caso da China, mas que com a sua grande população se configura como uma importadora líquida de alimentos. A Índia, que ainda tem a sua produção de alimentos muito baseada numa agricultura de subsistência, de pequenas propriedades com baixa produtividade e com uso ineficiente dos recursos hídricos. E mesmo os Estados Unidos, que também tem essa dificuldade, são um grande produtor, sem dúvida alguma, mas também tem essa dificuldade por conta das condições meteorológicas e do acesso a recursos como a água, onde de fato a gente tem a capacidade de continuar aumentando a nossa produção de forma sustentável para desempenhar o papel protagônico, né, nesse mundo em que segurança alimentar, food security, é uma expressão tão forte, é o Brasil. O mesmo diz respeito às nossas vantagens comparativas no fornecimento de metais, né, dos insumos necessários para essa nova onda de expansão da infraestrutura global. Uma terceira característica, né, desse cenário que vem se redesenhando é aquilo que eu gosto de chamar de uma reconfiguração das chamadas redes globais de valor, ou alguns chamam de global supply chains, né, as cadeias de suprimento globais. É como se nos últimos 25, 30 anos nós tivéssemos
nos acostumado com um processo produtivo em que, por exemplo, uma bola de vôlei tinha o seu desenho na Alemanha, o seu couro sintético produzido na Malásia, a cola feita na Tailândia, a bola era montada na China, a embalagem vem de um país como o México, a empresa de logística, de transporte que leva o produto da cidade de produção até o porto de destino, uma empresa norueguesa, o escritório de contabilidade baseado na Irlanda, uma agência de publicidade que faz a campanha global desse produto sediado no Brasil, ou seja, até nominalmente esse produto poderia ter inscrição Made in China, mas é na realidade um produto Made in the World. E essa reconfiguração das cadeias globais de valor está acontecendo à frente dos nossos olhos, seja por razões geopolíticas, né, ou de tentativa de diminuir a dependência nessas redes, nessas cadeias que se formaram nos últimos 20, 25, 30 anos, né, onde obviamente a China tem uma centralidade muito grande, ou seja, há uma espécie de diáspora corporativa importante de determinados setores econômicos da China para outras regiões do mundo, mas também porque alguns países mudaram de andar, mudaram a sua graduação. A China, por exemplo, né, que se destacou nesse setor manufatureiro, não é mais um país de baixo custo, é um país que hoje tem uma renda per capita de quase 14 mil dólares, que está entrando muito na área de bens mais intensivos em tecnologia. Isso leva a uma diversificação associada a questões geopolíticas, a questões, digamos assim, de reposicionamento, né, dos hubs produtivos, e aí reside, mais uma vez, uma oportunidade muito significativa para o Brasil, que o Brasil, obviamente, tem que aproveitar, não se iludindo com termos que estão muito na moda agora no vocabulário internacional, como termos, vocês seguramente já ouviram a expressão nearshoring, ou seja, a ideia de que você está tirando elos da cadeia produtiva que se encontrava na Ásia-Pacífico para países como o México, simplesmente por conta da sua proximidade geográfica com destinos exportadores como os Estados Unidos e o Canadá. O mesmo termo friendshoring, que é a noção de que as redes globais de valor estão se redesenhando de modo a que se posicionem em países que adotam os mesmos quadros de valores, né, como a democracia representativa, a economia de mercado e o Estado de Direito. Tanto no caso do nearshoring como do friendshoring, talvez a bússola mais importante, o GPS mais importante seja o balanço patrimonial saudável, né? Ainda que um país esteja próximo geograficamente de outro, se ele não fizer parte de acordos internacionais, de tratados internacionais que facilitam o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas, o fluxo de capitais, a proximidade geográfica será menos importante do que a definição desses padrões. Aliás, como a professora Vera sempre nos ensina, o mundo deixou de ser, do ponto de vista do comércio, apenas o mundo das tarifas e cotas. Hoje é um mundo de padrões, padrões que, por exemplo, buscam a resposta a perguntas do tipo: qual é a legislação ambiental que você abraça? Qual é o regime de propriedade intelectual que você respeita? Qual é o modelo de compras governamentais como item de estímulo à demanda que o seu país adota? Ou seja, esse tipo de padrões vai determinar em grande medida onde se reposicionam as cadeias globais de valor, associado a alguma coisa um pouco mais, digamos assim, vinculada, né, à necessidade das reformas microeconômicas, que é o business environment, né, ou seja, países amistosos à competitividade interna. E essa talvez seja uma das razões pelas quais, por exemplo, nós temos assistido uma parte tão importante desses elos da cadeia global se reposicionando no México. Tem menos que ver com a sua proximidade geográfica com os Estados Unidos ou Canadá e mais que ver com o fato de que o México, além de fazer parte do USMCA, né, o tratado que sucedeu o NAFTA, também também se associou a mais de 40 outros acordos internacionais com outras regiões do mundo. E há também um outro tema extraordinariamente relevante, que é o termo da capacitação, da habilitação
para fazer frente, né, para absorver essas novas oportunidades de reposicionamento da cadeia global de valor. O tema dos skills, né, a capacitação, o reskilling, recapacitação. Hoje é absolutamente fascinante registrar que a cada ano se formam mais engenheiros no México do que nos Estados Unidos e, portanto, uma parte importante, né, dessa nova onda manufatureira que, em alguma medida, nós poderíamos chamar de neoindustrialização, está seguindo para aquele país. Então, muito importante para o Brasil entender que não é apenas a saída desses capitais produtivos de determinados atores na Ásia que automaticamente levará o Brasil à sua reindustrialização ou sua neoindustrialização. O Brasil precisa continuar apostando na sedução que o seu ambiente de negócio, seja para fins de mercado interno, seja para a utilização do Brasil com um polo, né, num novo redesenho de cadeias globais de valor, significa. E isso implica, naturalmente, na continuação da modernização estrutural que a gente viu, por exemplo, no período de 2016 até 2022. E uma quarta característica, amigos desse mundo que vem por aí, e que mais uma vez vai afetar muito a capacidade de competir, tem que ver com a nova fase dos investimentos em infraestrutura. No setor do agro, por exemplo, se costuma dizer que o Brasil é muito competente da porteira para dentro, mas tem grandes gargalos da porteira para fora, porque nos faltam ferrovias, nos faltam hidrovias, nos faltam agilidade nos portos, e que esse déficit infraestrutural, portanto, machuca a competitividade brasileira, e tudo isso é verdade. No entanto, se nós levarmos em consideração aquilo que foi o advento, né, dessa confluência de crises, né, chamada policrises, nós claramente vamos perceber que temas como segurança alimentar ou segurança energética fizeram com que os problemas de infraestrutura no Brasil deixassem de ser problemas internos para serem desafios globais, porque o Brasil, de fato, é um ator muito importante nesse contexto. E nós temos que entender isso como uma oportunidade, ou seja, há um renovado interesse no investimento infraestrutural no Brasil, que pode ser utilizado, sem dúvida alguma, como uma alavanca para a competitividade do nosso comércio exterior. Bem, amigos, essas são algumas considerações que eu queria fazer com vocês sobre a relação entre essas mudanças, né, no plano global e as oportunidades que estão se apresentando para o Brasil. Muito obrigado. Muito bom. Acho que o embaixador Troirro trouxe um conjunto de questões, todas estruturadas como o próprio tema que nos foi proposto tem como base a ideia de que há uma mudança muito estrutural no mundo, né? Eu estava, quando me preparando um pouco aqui para esse debate, lembrando que nos anos 80 teve gente que escreveu, não apenas falou, que a história tinha chegado ao fim, né? E que o que nós estamos vendo agora é que há, digamos, não uma revivescência da história, mas uma efervescência daquilo que é o conjunto das transformações no mundo, né? E aí eu queria já aproveitar, passar direto, eu vou sugerir, nós começamos com o embaixador Rubens, depois com o embaixador Castro Neves, e o papel da professora, como sempre, será o de nos iluminar com uma síntese sobre isso, que, aliás, é a sua característica da sua trajetória acadêmica. Embaixador Rubens, depois de tanto tempo dirigindo parte dos destinos do país no seu componente internacional, como é que o senhor vê hoje esse conjunto, né, tão dinâmico de desafios, oportunidades e circunstâncias diferentes que nós vivemos nesse mundo em transformação? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que o Zé Augusto me fez para participar do ENAEX. E depois queria cumprimentá-lo também por incluir esse tema do cenário internacional. Aqui no Brasil, a gente tem tanto problema, tanta dificuldade, que a gente concentra a análise, como nós vimos hoje, ontem e hoje, nesse seminário,
nas questões que afetam diretamente cada um dos setores da atividade econômica aqui no Brasil. E a gente esquece de discutir o que está acontecendo no mundo. E aqui no Brasil, pelo tamanho do país, território, população, a gente tende sempre a olhar para dentro, né, para o nosso próprio umbigo. E nós não examinamos o cenário internacional que tem impacto em todos os países, sobretudo nesse momento de grande transformação que está ocorrendo no mundo inteiro. Então, eu vou rapidamente dar alguns aspectos principais sobre dois aspectos. Primeiro, o cenário internacional e depois qual é o lugar do Brasil nesse mundo que está surgindo. E dentro do cenário internacional, eu queria destacar alguns aspectos em duas áreas, porque quando a gente conversa sobre o cenário internacional, a gente mistura as duas coisas, não fica claro, na minha visão, o que está acontecendo em duas áreas. Primeiro, na economia internacional. E segundo, na ordem econômica, na ordem internacional, na ordem global, que é a questão política. Então, na nova economia, o que está acontecendo? Depois da guerra, em 1945, surgiu uma força muito grande, a economia liberal, né, com eficiência, com a criação dos órgãos, né, multilaterais, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, a ONU na área política. Esse cenário que se desenrolou durante tanto tempo, na minha visão, ele está sendo totalmente modificado. Está sendo substituído por considerações hoje de poder. Isso é muito importante. Quer dizer, a globalização está sendo ajustada, né, com o livre comércio sob ataque. Nós estamos vendo o que acontece com a OMC, o esvaziamento, a realocação das cadeias produtivas, né, globais, e isso afeta a todos os países. Novas políticas, né, a nova política industrial americana, por exemplo, com tudo aquilo que nós éramos acusados de fazer, subsídios, né, incentivos, agora virou o novo normal. Quer dizer, o novo consenso de Washington agora é a nova política industrial e as restrições baseadas em poder que afetam o comércio exterior. A outra grande novidade é a influência do meio ambiente e a mudança de clima nas negociações comerciais. Hoje a gente tem mais acordo sobre meio ambiente e mudança de clima do que acordo comercial. O comércio exterior, o comércio internacional e os investimentos estão sendo afetados diretamente pelas políticas unilaterais dos países, baseados, como eu disse, em considerações de poder, em considerações geopolíticas, em considerações de meio ambiente, que produzem restrições protecionistas, subsídios, incentivos e sanções que não são mais, não podem ser mais contestadas por causa do enfraquecimento da OMC. O segundo aspecto é essa questão... Embaixador, mais perto do microfone. É essa questão da nova ordem internacional, que nós estamos vendo evoluir debaixo dos nossos olhos, né? Quer dizer, surgiu a China como uma grande potência, segunda potência global, tivemos a pandemia, agora a guerra da Ucrânia, as tensões entre os Estados Unidos e a China pela hegemonia econômico-comercial, e a geopolítica, um termo que nós não usávamos há 3, 4 anos atrás, passou a ser a grande consideração hoje.
a influência, o peso do poder, da geografia nas decisões internacionais. Então, essa nova ordem internacional se destaca por alguns pontos. Primeiro, a emergência de vários polos de poder, né? A multipolaridade, que hoje é uma realidade. Não existe mais, depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética, nós tivemos uma ordem internacional com um único país, uma única superpotência, os Estados Unidos. Hoje não há mais isso. E eu nem vou falar na disfuncionalidade que existe hoje no sistema político econômico americano. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá. Nós temos uma situação complicada aqui no Brasil, política, econômica. Nos Estados Unidos, a situação é muito pior do que existe hoje aqui. Então, essa tensão agravada, né, essa situação interna americana, agravada pela tensão entre econômica, comercial, tecnológica, entre os Estados Unidos e a China, né, e tendo como foco a questão de Taiwan. E a guerra da Ucrânia. A estratégia nacional de segurança americana, que saiu em setembro do ano passado, mostrou muito claramente isso, em que eles, em resumo, dizem que o adversário dos americanos hoje é a Rússia. E o inimigo, né, nessas áreas econômicas, comerciais e tal, é a China. Então, esse duplo desafio dos Estados Unidos, né, que eles mesmos se colocam para nós todos grandes dificuldades, porque os Estados Unidos estão querendo reviver o que aconteceu com a União Soviética, né, com a Guerra Fria. Não nas mesmas características, mas com uma nova divisão do mundo que eles estão propondo entre o mundo democrático e o mundo autocrático. Na minha visão, essa divisão não avançou, não prosperou, pelas contradições que isso mesmo apresenta, né? Mas o que está começando agora nessa divisão do mundo, e que coloca grandes desafios para os países, inclusive para o Brasil, é que começa a emergir uma situação no mundo em que o Ocidente, onde nós nos colocamos, começa a ser questionado por outro movimento grande que, na minha visão, começou agora com essa ampliação dos membros dos BRICS. Nós vamos ter, nos próximos anos, uma oposição entre o Ocidente e países que formam um movimento anti-ocidental, que se expressa de várias maneiras, não só na parte comercial, na parte tecnológica, ainda não militar, mas na questão da reorganização da governança global. Então, nós temos essa questão da nova governança hoje como um ponto importante para praticamente todos os países que questionam a eficiência das Nações Unidas na questão da paz, da guerra, que questionam o esvaziamento da OMC, que questionam as dificuldades que os organismos financeiros do Fundo Monetário, o Banco Mundial, apresentam, e apresentam como contrapartida algumas iniciativas como o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Esse é uma questão muito importante, está na agenda e vai continuar presente nas discussões internacionais. Além disso, dois últimos pontos nessa questão do cenário internacional, no que se refere à nova ordem, é a questão do desenvolvimento sustentável, que está na agenda hoje global, com o meio ambiente e a mudança de clima. E começa agora também a permear essa discussão a questão do desenvolvimento social, com a inclusão, com os desequilíbrios nacionais, regionais, entre os países. E, finalmente, que eu acho, talvez seja o ponto
mais relevante hoje nas discussões em que todos os países estão envolvidos é a questão do rápido avanço do desenvolvimento tecnológico. A questão do 5G e da inteligência artificial está fazendo com que haja uma mudança na relação entre os países. E é um novo elemento de poder geopolítico. Hoje, os Estados Unidos e a China estão muito à frente, depois você tem a Europa, a Ásia, Israel, e você tem outros países em desenvolvimento que vão ficando mais para trás. Quer dizer, esse é um grande desafio para todos os países. Eu acho que a principal questão nas relações internacionais hoje, quando se olha sob esse aspecto, essa questão do rápido avanço tecnológico vai definir esse novo quadro global. E agora, rapidamente, passando para a segunda parte dessa exposição. Com esse cenário internacional que eu descrevi rapidamente, com a nova economia, com o novo cenário, com esses desafios todos que aparecem, como é que fica o Brasil nisso? Eu acho que a gente pode examinar isso sob dois aspectos. Primeiro, as vulnerabilidades que surgiram no Brasil com essa rápida transformação. E segundo, quais são os elementos positivos, quais são as nossas vantagens competitivas dentro desse novo cenário. Então, eu vou mencionar rapidamente esses aspectos, depois poderemos discutir isso. Em primeiro lugar, tudo que a gente discutiu hoje, inclusive muita coisa que o Troio mencionou, das oportunidades que surgem, das vantagens que surgem, teoricamente, né? No caso do Brasil, não vão acontecer se a gente não fizer o dever de casa. Quer dizer, eu ouço sempre, em todo lugar que eu vou, eu ouço dizer das vantagens que o Brasil tem para aproveitar as oportunidades que existem no mundo. Na minha visão, se a gente não fizer o dever de casa, não tem oportunidade para o Brasil. Nós estamos vendo, discutimos aqui, do ponto de vista do comércio exterior, por exemplo, o principal aspecto é a competitividade, né, e a produtividade. Quer dizer, com a situação que nós estamos vivendo, como é que você vai aproveitar, e o Marcos falou sobre isso, outros falaram sobre isso aqui também, o nearshoring, o friendly shoring, na minha visão, zero de chance para o Brasil. Não temos a menor condição de aproveitar essa oportunidade, porque, primeiro, nós não estamos tão próximos assim dos Estados Unidos. Segundo, porque as empresas que estão saindo da China e estão sendo atraídas da Europa vão para os Estados Unidos ou para o México, porque os incentivos, como eu mencionei, os incentivos que os Estados Unidos estão dando para atrair essas empresas e para gerar emprego nos Estados Unidos, que é a política, o IRA, não é, do Biden, é isso. Quer dizer, nós não estamos em condição de oferecer subsídios, incentivos que os americanos estão oferecendo lá. Então, as empresas que estão saindo da China e que estão saindo da Europa, elas não vêm para o Brasil se a gente não fizer o dever de casa, se a gente não aproveitar tudo isso que foi conversado aqui ontem e hoje, da reforma tributária, do arcabouço fiscal, da reindustrialização, da simplificação, da desburocratização, da redução do custo do Brasil. Tudo isso precede, na minha visão, o aproveitamento dessas oportunidades, isso em termos gerais. Depois, o Brasil tem várias vulnerabilidades, eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, mas a vulnerabilidade da educação é a primeira delas. Depois desse quadro geral,
Se você não forma as pessoas para aproveitar os novos desafios tecnológicos, como é que você vai fazer para usar a inteligência artificial, o 5G e tudo que decorre daí? Na área da saúde, você tem vulnerabilidades enormes, não é? Nas vacinas, nos IFAs, não é? Que a gente viu, depois da pandemia, a vulnerabilidade que nós tínhamos. Na área que os professores veem a ausência de pensamento estratégico, de pensamento de médio prazo do Brasil, na área que a gente discutiu aqui, sobre a importância do Brasil na área agrícola, o motor da economia brasileira, que é o agro, como é que a gente pode admitir que nem o setor privado, nem o governo atentaram para o fato de que, durante a pandemia, se descobriu que 85% dos fertilizantes eram importados de um país, que depois que começou a guerra, ficou como ficou a Rússia. Então, essa falta de uma visão de médio prazo, de visão estratégica, é muito grande. No comércio exterior, nós temos enormes vulnerabilidades, sem falar de tudo que se discutiu aqui internamente. A questão da concentração de mercados e a concentração de poucos produtos é uma grande vulnerabilidade que amarra a gente, inclusive, na área da definição do lugar do Brasil no mundo. Como é que vai ficar o Brasil se esse mundo ficar dividido entre Ocidente e anti-ocidental? Dentro do BRICS, como é que a gente vai ficar? Quer dizer, eu acho que não há um pensamento atualizado sobre essas perspectivas que a gente vai ter. Nós estamos vendo hoje essa vulnerabilidade nossa na questão dos chips, né? Para a produção de tudo aqui, que a gente teve problemas aí, a indústria automobilística ficou, em um certo momento, paralisada, e nós estamos vendo, notícia de jornal, agora, a dependência do Brasil da importação de diesel da Rússia. 70% do diesel que a gente importa vem da Rússia. Quer dizer, como é que a gente aceita, né, uma vulnerabilidade desse tipo? Embaixador. Um minutinho, estou acabando. E finalmente, era o último ponto, finalmente nós temos as forças que o Brasil, as vantagens competitivas que o Brasil tem que desenvolver. É aí que está o lugar do Brasil no mundo. São a segurança alimentar, por causa da produção agrícola, a energia limpa e a nova posição do Brasil sobre o meio ambiente, a política em relação à Amazônia. E, encerrando, se nós não aproveitarmos as 3 reuniões que o Brasil vai sediar o ano que vem e em 2025, o G20, o BRICS e a COP30, se nós não aproveitarmos essas oportunidades para colocarmos a nossa agenda, que não é a guerra da Ucrânia, a nossa agenda são esses 3 pontos, com propostas concretas para que possa o interesse brasileiro prevalecer, nós perderemos as oportunidades daqui para frente para aproveitarmos essas mudanças, essas grandes transformações que ocorreram no cenário internacional. Obrigado. Obrigado, embaixador. Eu acho que o senhor tocou coisas absolutamente centrais, né? Essa questão de que a competição no mundo continua sendo real, o embaixador Troilo também mencionou isso, e esse ponto da competitividade, quer dizer, não há, seja no campo que for, algo que justifique você ter uma posição significativa na produção industrial e no comércio do mundo sem ser competitivo, né? Eu acho também, e tive uma chance de ver uma coisa, passei uma vida circulando aqui pela BR-040, foi a primeira vez que eu vi em detalhes o que a Selma faz.
E nós temos exemplos disso, quer dizer, o país, eu concordo totalmente, não tem uma capacidade sistêmica de estar se planejando para enfrentar isso, né? Não conseguimos terminar as refinarias premium para poder processar o nosso petróleo, estamos nisso aí, mas temos coisas como a Selma, temos muita coisa na área do agro, né? O senhor mencionou, né? Nós não fabricamos IFA, mas a nossa indústria farmacêutica já fabrica anticorpos monoclonais. Então o Brasil é uma coisa esquisita, né? Porque você tem altos e baixos, vales e picos muito complicados. Mas eu queria, para passar para o embaixador Castro Neves, aproveitar essa discussão que o senhor levantou do rearranjo da governança global, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar várias vezes no nosso querido e preclaro Mercosul, né? E que, quando a gente discute isso, o nosso presidente está circulando novamente pelo mundo, né? Colocando corretamente, a meu juízo, a posição do Brasil, mas nós temos umas coisas também, como o embaixador falou, para resolver em casa antes, né? Então, talvez se o senhor pudesse, além do que achar conveniente, comentar um pouco a nossa posição regional projetada em relação à nossa, enfim, localização geopolítica no mundo agora. Bom, obrigado a todos. Em primeiro lugar, meu agradecimento ao Zé Augusto pelo honroso convite. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui, não só para dirigir a palavra a vocês, como também rever velhos amigos e velhos companheiros de trabalho, inclusive os meus colegas debatedores aqui também. Nós estamos tratando aqui, inclusive, chovendo um pouco sobre o molhado, porque, na verdade, até agora, pelo menos, tanto que o Marcos Troico falou como que o Rubens falou, enfim, então, na mesma linha, eu acho que eu vou continuar na mesma linha também. O pano de fundo inicial é a percepção clara de que a ordem internacional está em transição acelerada, sobretudo após o desaparecimento dos pilares da ordem precedente, a existência da União Soviética, o conflito leste-oeste, a divisão da Alemanha, e um lado positivo, quer dizer, positivo para quem está do lado deles, que é a emergência da China como potência de primeira grandeza no cenário internacional. Uma definição genérica da expressão da ordem internacional é aquela que descreve a forma pelas quais as nações se relacionam entre si. Enfim, não se pode avançar muito mais disso, porque uma definição mais precisa de uma ordem internacional, ela envolve um posicionamento de quem a define. Ela pode ter uma neutralidade conceitual, que é uma referência ao equilíbrio internacional de poder, ela pode ser engajada, quando você diz que uma ordem internacional é aquela estabelecida pelos Estados mais poderosos, que a impõe aos demais. E ela pode ser ingênua, que costuma permear a maior parte das chancelarias do mundo, que é aquela que se refere a instituições multilaterais de governança internacional. Na verdade, essa arquitetura de governança internacional é consequência, não causa da ordem internacional. De qualquer maneira, uma ordem internacional bem-sucedida é a aceitação implícita ou explícita por parte de um número significativo de países relevantes. Quer dizer, essa aceitação, por exemplo, já não vigora hoje em dia para aquela ordem internacional que nós vivemos, que nós a conhecemos e que teve seu início, digamos assim, mais ostensivo após a conclusão da Segunda Guerra Mundial. Um dos temas aqui é as transformações geopolíticas. Enfim, nós temos a velha ordem internacional, não dá mais resposta, não consegue mais encaminhar de forma bem-sucedida os conflitos que surgem, e uma nova ordem internacional ainda não está totalmente delineada, e, inclusive, como é um caminho de muita instabilidade, não há como fazer previsões sobre como será uma nova ordem internacional. Algumas coisas a gente pode perceber. Quer dizer, pré-requisitos da nova ordem internacional. Um deles, no plano político,
é a emergência de novos países, de novas potências, por assim dizer, o que faz com que os antigos mecanismos de potência, o G7, por exemplo, hoje em dia não é mais capaz de encaminhar os problemas que surgiam nas relações internacionais. No plano econômico, a característica principal da formação de uma nova ordem internacional foi um fenômeno que veio a ser conhecido como globalização, que, na verdade, tinha como base a internacionalização dos processos produtivos. Hoje em dia, fala-se em desglobalização, que é um processo limitado e estruturalmente diferente do processo de globalização. Na verdade, o processo de desglobalização trata-se de acomodações de poder entre as que vai ajudar a conformar a nova ordem internacional. Na verdade, essa desglobalização se tem, de uma maneira geral, se limitado à área de alta tecnologia de uso dual, aquela que tem uso bélico ou uso civil também. Ou, então, a questão da produção dos tipos que o Rubens aqui mencionou, que é fundamental e dá uma espécie de game changer, para trocar as condições do jogo. Mas, de qualquer maneira, é preciso ter em mente que, a parte desses setores específicos ligados à segurança nacional e à defesa nacional, o restante dos setores é cada vez mais globalizado e continua cada vez mais se globalizando, quer dizer, inclusive entre China e Estados Unidos. De qualquer maneira, a gente pode perceber que a nova ordem internacional tem seu centro de gravidade, saiu do Atlântico Norte e foi para a Ásia. Nós temos a Ásia lar da segunda e da terceira maior economia do mundo, China e Japão, ainda que o Japão seja um aliado dos Estados Unidos, aliado dos Estados Unidos até o momento em que ele faça as pazes com a China. Eu percebi que, enfim, os problemas pendentes da Ásia são problemas que decorrem um pouco de soluções que não foram atingidas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, nós temos a questão entre China e Japão das ilhas de Diaoyu ou Senkaku, conforme em japonês ou em chinês. Enfim, temos a questão de Taiwan, temos a questão da Península Coreana. Enfim, temos questões essas que, curiosamente e paradoxalmente, não há interesse dos Estados Unidos em resolvê-las, porque no dia em que os asiáticos resolverem o problema de Taiwan, o problema das ilhas entre China e Japão, o problema da Península Coreana e o problema da soberania sobre as ilhas do Mar do Sul da China, acabou o espaço que justifica, ou que explica, ou que favorece a presença norte-americana na Ásia do Leste. Isso é algo que está a ter em mente também. Bom, a nova ordem internacional está começando a se delinear, está abrindo novas janelas de oportunidades. E isso se verifica com grande clareza, por exemplo, no nosso comércio com os países asiáticos, em particular com a China, que é a maior economia. Hoje a China é o nosso principal parceiro comercial e, enfim, da última década, foi o maior investidor estrangeiro no Brasil em termos de fluxo. E continua investindo aqui. Agora, é preciso, e o Rubens mencionou aqui uma expressão que é um bordão no Conselho Empresarial Brasil-China. Quer dizer, as janelas de oportunidades estão aí, são cada vez maiores, mas para aproveitá-las plenamente é preciso que a gente faça o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa inclui reformas básicas internas, fala-se muito sobre isso aqui no Brasil, mas a minha percepção é que a gente discute muito sobre os fins, sobre os quais estamos todos de acordo. Todos queremos promover o desenvolvimento, a integração ao primeiro mundo um dia, mas fala-se pouco sobre os meios. Então, essa discussão sobre os meios é algo que ainda é, digamos assim, incipiente no Brasil e devia ser mais vigorosa.
A outra coisa é a questão da inserção do Brasil na economia internacional. O Brasil é uma economia fechada. E o pior de tudo é que essa economia fechada foi bem sucedida nos seus primórdios. A industrialização brasileira, e eu digo isso porque agora estava falando em neoindustrialização, e é preciso saber exatamente o que se quer com essa neoindustrialização. A industrialização brasileira foi baseada no tripé subsídio, reserva de mercado e protecionismo. E para isso foi criado, na época, o BNDE, hoje BNDES. Foi bem sucedida, sem dúvida alguma, criou-se uma base industrial bem importante aqui no Brasil, e o papel da indústria passou a ser muito relevante na formação do Produto Nacional Bruto. Entretanto, um dado ficou pendente e que, de certa maneira, inimiu muito uma inserção na economia mundial, que foi o dado da competitividade. O Rubens mencionou que há subsídios por aqui, por acolá, e há subsídios na China, por exemplo, país onde eu morei mais de 4 anos, mas tem um pré-requisito que os chineses põem ao subsidiar as suas atividades, as suas indústrias, que é o pré-requisito da competitividade. E com isso a gente vê, curiosamente, várias empresas estatais do mesmo setor competindo furiosamente entre si, que é uma forma de o governo medir, avaliar, calibrar a competitividade de cada uma delas e a capacidade dessas empresas se inserirem e sobreviverem sozinhas no contexto mundial. Então, isso aí é algo que a gente precisa estudar com certa clareza, com certa desprovido de preconceitos, por assim dizer. Então, o mundo continua se globalizando de uma maneira geral e vai se globalizar mais ainda. E o desafio que se apresenta a nós é o desafio de se inserir competitivamente nessa nova ordem mundial. Eu vejo, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma tabela das economias e renda e produtos per capita da economia do mundo e vejo que várias economias, sobretudo asiáticas, que estavam muito atrás do Brasil, hoje já passaram à frente do Brasil. A economia chinesa já tem a renda per capita bem superior à do Brasil. Assim está indo pelo mesmo caminho a Índia, que são países de populações enormes, e que, obviamente, isso dá, digamos assim, uma noção mais clara da dimensão econômica desses países. Então, o nosso desafio é fazer o dever de casa. O nosso desafio é aqui dentro do Brasil. Quer dizer, como a gente pode se armar melhor para ter uma inserção competitiva numa economia globalizada e que continuará globalizada por muito tempo. Quer dizer, à exceção daqueles pequenos setores que nunca foram muito globalizados, porque eram setores de interesse direto da segurança nacional, da defesa nacional, o Brasil tem esse desafio diante de si, muito mais do que procurar acesso a mercados, acesso a tecnologias externas, que eu estou dizendo, é criar as condições, as pré-condições internamente para que a gente possa absorver a tecnologia, para que a gente possa absorver novos processos produtivos, para que a gente possa adquirir, inclusive, competitividade que nos permita a inserção numa economia globalizada da melhor forma possível. E era isso, enfim, chovia um pouco sobre o molhado, já que o Rubens já tocou boa parte do que eu concordo praticamente inteiramente com o que ele disse, mas era essa a contribuição que eu tinha a dar, que eu espero seja útil para todos vocês, e mais uma vez agradecer a oportunidade de dirigir a palavra aqui. Obrigado. Obrigado, embaixador. Eu acho que, entre os vários pontos que o senhor levantou, frisar essa questão de que os desafios são internos, né? E o desafio tem esse nome, o embaixador Rubens também tinha mencionado, que é sermos competitivos, né? Isso não tem uma outra forma de ser enfrentado, né? E eu acho que nós podemos agora ter o privilégio de ouvir uma pessoa que está há tanto tempo, né, debruçada sobre esse conjunto das questões, de novo, né, as internas, aquilo que nós temos que fazer, mas os desafios do mundo também. E
Professora Vera, há algum tempo atrás, eu acompanhei, ela fez até uma gentileza de participar num debate com a gente sobre essa questão que foi mencionada também pelo embaixador Rubens, que é a questão da qualidade da regulação, né? Cada vez mais essa discussão de que não são as tarifas, as cotas, etc., que são as únicas formas de você construir os tratados internacionais, e também essa questão da regulação, para além do intercâmbio entre as nações, tem tudo a ver com essa questão da competitividade, porque o peso do Estado, quando ele faz uma boa ou uma má regulação, é quase que determinante em boa parte disso. Queria usar de novo o exemplo da Selma, quer dizer, você não consegue ter um negócio competitivo se você não tiver um Estado preocupado em ter um conjunto de normas, uma regulação estimulante e capaz de absorver a competitividade do setor privado. Professora Vera. Obrigada, Cúrio. Muito obrigado, primeiro, ao AEB. Um prazer imenso estar de volta a esta casa. Eu gostaria não de falar de geopolítica, eu gostaria de falar de geoeconomia, né? O Marcos Bianchi brincou, de que raio é isso? Você pode dizer, é a economia de geopolítica, mas é mais do que isso, tá? É uma maneira nova de você encarar os grandes desafios. Então, nós passamos, né, os 2 dias definindo os grandes problemas do Brasil, e eu quero complicar um pouco mais a vida de vocês que estão de nós, né, que estamos na área de comércio internacional. Então, vamos lá. O primeiro é o seguinte: qual é o impacto? O mundo mudou. Bom, mudou como? Então, vamos lá em termos de economia. O que está acontecendo na área de economia? Eu adorei um artigo do Project Syndicate, que eu recomendo que vocês leiam, que é o seguinte: Neoliberalism is dead. A geoeconomia matou o neoliberalismo. Eu diria, uau, não matou, mas quebrou as pernas, né? Porque como é que neste mundo que nós estamos vivendo, com subsídios da maneira que os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia estão tratando essa nova economia? Que é isso, né? Como é que o mundo está, as cadeias, a história? Eu não concordo muito, embaixador, que o mundo é tão globalizado assim. A gente vê os movimentos, os números, a coisa está um pouco mais dividida, né, do que está acontecendo em termos do que nós gostávamos de falar de geoeconomia. Então, essa história da liberdade do mercado que manda, vamos com mais calma, né? Agora quem manda você tem uma parte política muito séria redefinindo a economia mundial. A segunda área que eu estou muito assustada, que a geoeconomia muda, é o direito internacional. Quer dizer, você olha, todo estudante de direito internacional começa a ONU. Senhores, né? Como é que fica o Conselho de Segurança? Como é que fica na inoperância do Conselho de Segurança? Você pode mexer com o direito internacional, direito do mar, direito do espaço, direito do mar, só falar em Mar do Sul da China, que direito do mar, direito dos oceanos, o que está acontecendo com propriedade intelectual que tem que ser repartida, a mudança que a geopolítica está fazendo toda nessa área. A terceira área é o nosso comércio internacional. Eu fui para Bogotá, para a reunião da Society of International Economic Law, que é o grupo da OMC. Quem manda hoje no comércio internacional é o artigo 21 do GATT. Né, embaixador? O que é o artigo 21? Ninguém lembra, né? É aquele que diz, por razões especiais, circunstâncias especiais, não valem as regras da OMC, do GATT velho e da OMC. E o que os Estados Unidos fez, que o senhor Trump fez e que o senhor Biden continua fazendo? Levou tarifas, por questão de guerra eu faço o que eu quero, e toda reunião, eu sugiro que os senhores leiam, o que o artigo 21 está fazendo. Quer dizer, por conta de circunstâncias especiais, defina, é guerra, é fome, o que é uma circunstância especial? Que você pode simplesmente jogar fora as regras do comércio internacional. E aí, ontem eu estava conversando aqui nos corredores, o México está subindo tarifa. Como é que fica se tarifa, não é só os Estados Unidos que sobe, todo mundo sobe? E aí, para brincar com tarifa, é uma pena, mas o pessoal do aço brasileiro, que está pedindo 25% de tarifa, né, de proteção, eu digo assim, está na hora do Brasil sentar e falar de acordo de restrição voluntária com a China, embaixador.
Porque foi feito no passado, se as regras internacionais estão combalidas, existe um problema com aço? Existe. Por favor, está na hora de sentar e os embaixadores trabalharem um pouco, como eu digo, né? Então, além do artigo 21, comércio internacional, eu concordo totalmente com a Arcuri. Você tem uma configuração de comércio internacional que mudou loucamente. Eu vou falar na área digital, que nós... Tão interessante essa área. Acabei de ir para Santiago uma reunião de regulação digital. E aí eu era do CDE, organizada, que o CDE está na frente dessa área de regulação digital. E aí tem um livro excelente que acabou de sair, que eu recomendo, da Anu Bradford, que é uma professora de Colômbia, que fala, são 3 impérios do mundo digital. O império americano, onde as grandes 5 fazem o que querem, inclusive a legislação inteira. Lei antitrust, eu falei de direito internacional que acabou, lei antitrust para digital americano é uma piada, elas que fazem a lei, certo? Elas pagam o imposto que querem e mandam na lei antitrust americana. Não é? E aí você tem este império, do comércio, o mercado mandando, o império da nossa União Europeia, que é aquele que protege o cidadão, e aí o americano está vendo? Não tem plataforma grande, não tem nada de inovação, porque a União Europeia matou, a regulação da União Europeia matou, por causa do indivíduo, matou a inovação. E aí, o império chinês, que é facílimo, o Estado comanda tudo, e aí quem viu, não sei se é fake ou não, as criancinhas com uma linda tiara, não é tiara não, um círculo na cabeça, uma coroa na cabeça, que controla o olhinho da criança, se a criança está ou não olhando para o computador e prestando atenção. Se isso é verdade, é muito complicado, né? Quer dizer, como é que nós estamos lidando com regulação digital? E qual é o modelo que o Brasil vai fazer, não é? E aí, a outra área que é a fronteira, além do digital, porque aí tem as implicações todas com a OMC, vai ter o acordo de e-commerce, são das grandes plataformas, né? Como é que você... Muito assustador. Quer ver uma coisa fantástica das grandes plataformas? A empresa brasileira tem que se cumprir um montão de estándares, tem que provar como é que faz, como é que não faz. Importa. Importa, chega ou não chega, pelo correio ou não pelo correio. Alguém vai lá ver se está cumprido o estándar que foi obrigar a empresa brasileira. Então, senhores, toda essa parte de controle de produção, quero ver, compra os remédios lá de fora, você não sabe de onde vem. Como é que você fica? Como é que isso está controlado? E a área que eu estou trabalhando, que me deixa mais preocupada ainda, é você transformar meio ambiente, né, na grande barreira do comércio internacional. Se vocês querem se assustar com números, eu dou. Vai no banco de dados de TREMS. O que é uma TREM? Trade Related Investment Measure. Investment não, Environment Measure. O que é uma restrição? Como é que você afeta o meio ambiente afetando o comércio? Senhores, são 17 mil medidas que foram listadas pelo secretariado da OMC. Fui eu. Dessas, mais da metade, os países concordam. É uma medida ambiental que, sim, afeta o comércio. Pronto. Aí você vai lá e descobre o que é. É barreira técnica, TBT, que é dificílimo de controlar. Tem acordo, etc. e tal, mas pelo menos eu sei que tem uma ISO, eu sei que tem as grandes organizações do estándar americano, de novo o mercado que manda. Mas então a gente sabe jogar esse jogo. Aí você passa para os padrões privados, né, para as normas voluntárias. Aí são as ONGs que fazem, são 300 mais ou menos, né, e que vão dizer como é que você planta, como é que você produz. Aí a turma do aço, de novo, eu adorei. Fizeram um grande seminário na OMC, fizeram, sabem, do Carbon Club, que o governo alemão criou o Carbon Club, para ver se os americanos e europeus se entendiam como é que mede a emissão de carbono do aço. Depois de 2 anos de discussão, adivinhem o resultado? Impossível eles concordarem. Então, e aí, de novo, eu sou muito crítica com o que está acontecendo na área de meio ambiente e comércio internacional, que é o ESG, né? Environment socioeconômico e a corporate. Senhores, são 600 ESGs. Está cheirando ou não está cheirando a greenwashing? Quem faz? Não são as minhas ONGs do padrão privado, que são os supermercados, as ONGs verdes, etc.
É o pessoal que, de uma forma de auditoria, de risco. É o pessoal que tem um outro mundo, nenhum dos dois, outros, e que estão preocupados o seguinte: o senhor produz, o senhor polui, se estourar uma barreira, etc. e tal, como é que o senhor sobrevive? É um outro mundo. E só agora, em julho, existe agora, e aí quem mexe com, quem aprendeu contabilidade sabe disso, você tem os princípios gerais aceitos, né, globalmente, de um lado que é o americano que usa, o Brasil usa, e tem os padrões internacionais que a Europa usa. Quem fez curso como eu fiz, de contabilidade, caía no exame assim: analisa o balanço seguindo a regra americana e europeia. Não se entendem até hoje. E isto hoje é aplicado ao risco que você tem ambiental das empresas. É o famoso balanço verde. Senhores, 317 mil, o que os senhores acham que está acontecendo? São barreiras absolutamente incríveis ao comércio internacional por conta do meio ambiente. E aí, de novo, pior do que isso, com isso eu acabo. É que, olha o que... Fui atrás disso, fui mexer, estou mexendo com isso. Em resumo, o que se descobre? Que são padrões determinados em economias ricas que estão em zonas temperadas, que são aplicados em cima de economias pobres, tropicais. Senhores, a vaquinha emite carbono, emite diferente do que a Suíça, a brasileira suíça. A história do aço é um aço que emite, está sendo de medidos diferentes, são outras realidades, não usa a geração de energia. E aí eu digo assim, existe uma grande hipocrisia, né, neste mundo global norte com global south, que é a história de você realmente impor os padrões, os estándares de países que têm outras realidades, num mundo que comparar com o Brasil e Índia, grandes países, é uma grande hipocrisia, né? E eu digo assim, tem várias hipocrisias nessa história, que é a história de você dizer que em 2030 e tantos, todos os carros da Europa vão ser verdes. Verdes? Calma lá. Da onde ele é feito? Com que metais eles usam? 2 toneladas de metal que aproveita 80% é rejeito e que usa energia e polui para burro? Aonde está sendo dito que isso daí é verde? De novo, de uma Europa que diz que vai ser verde quando está importando petróleo do Azerbaijão, de outros países, ou gás, etc., e queimando carvão. Vamos lá, gente. Quer dizer, esse discurso do país, né, do norte global em cima do sul, que está tentando, né, se reerguer, ou se erguer pela primeira vez, é muito, acaba sendo de uma maneira da hipocrisia. A gente estava brincando de hipocrisia. Essa história, entra no Google e veja o que está acontecendo no deserto de Atacama. Toneladas e toneladas de roupa. Não é roupinha velha, não. É roupa nova que é jogada no lixo para não atrapalhar a próxima estação. Então, de novo, é a hipocrisia de que quem ganha com dinheiro de moda. Quer dizer, depois de plástico, desculpe, cadê o Pimentel? A área têxtil é a área que mais polui. De novo, é uma visão de mundo química, área química. Vamos lá, quer dizer, essa visão de mundo, de imposição de estándar. De novo, né, quem joga roupa fora, não somos, acho que o país pobre não faz com tanta frequência. E eu encerro com a discussão Global Norte, Global South. Eu fui para a Índia, eu fui 3 vezes para a Índia, participei do T20, etc., etc. Esse discurso que eu falo de Norte com Sul é incrível, porque se você olhar para a agenda de 92, está lá escrito, artigo 7, artigo 11, que os ricos não vão impor estándares sobre os pobres. Dá uma olhadinha nessa história. De meio ambiente. O professor Laffer é que levantou esta bola, que é incrível. Quer dizer, existe um diferencial, e eu acho que a Índia está sabendo explorar muito bem a história da não imposição de estándares. A discussão lá é de a quem pertence a infraestrutura básica. Vai ser as multinacionais americanas, ou a Índia vai ter direito de fazer, né, de ter a sua própria rede. Então, esse é o grande tema, e para acabar, nós não falamos aqui muito de G20.
é uma oportunidade única, que a indústria tem que saber qual é a sua agenda, né? que a área de meio ambiente tem que saber a sua agenda, e, de novo, tem que fazer com que a voz seja ouvida pelo governo. E acho que a AEB tem uma função muito grande, o IRICE tem uma função muito grande, o Conselho a China tem uma função muito grande, a AEB. O que a AEB está fazendo para aproveitar o momento único que vai ser, são 13 grandes grupos de trabalho do governo, e depois você tem os chamados grupos de engajamento, que são várias task force, e tem desde mulher, juventude, a cidade, e tem também as instituições de pesquisa, e tem também toda a área de business, que é fundamental que se faça ouvir. Então, é um novo mundo, volto para trás, geoeconomia, né? Como você tem que repensar, e aí, no mundo acadêmico, é repensar as 3 áreas básicas, né? Economia, direito e toda essa área de legislação internacional. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professora Vera. Não vou nem comentar, porque começar a falar da regulação, eu estou ficando com a boca torta do cachimbo. Sim, sim. Mas acho muito instigante. Nós estamos a 5 minutos da conclusão aqui. Eu pergunto, eu queria, antes de encerrar, obviamente, ouvir uma palavra a mais de cada um, porque eu acho que isso é uma coisa essencial. E depois a gente, se tiver tempo, faz uma abertura para a plateia. Embaixador Rubens. Eu queria reiterar aqui, eu já ouvi isso aqui hoje. Quer dizer, o grande desafio que a sociedade brasileira tem hoje é implementar as mudanças da legislação para o Brasil ser competitivo hoje no mundo. E eu acho que instituições como a AEB têm um papel muito importante, porque nós estamos hoje vivendo no país sem lideranças. Ninguém está falando nada, nem no meio empresarial, nem na área do agro, que é o maior dinamismo que existe hoje. Você tem lideranças que estão vocalizando os grandes anseios nacionais. Então, eu acho que daqui para frente, mais do que discutir o diagnóstico, a situação, descrever o que está acontecendo e tal, a gente tem que ter uma agenda para cobrar a sociedade civil aqui no Brasil, cobrar medidas concretas, cada um na sua área. Aqui no comércio exterior, cobrar medidas que estão afetando negativamente e podem afetar positivamente o desenvolvimento do comércio exterior. Então, eu acho que é muito importante, daqui para frente, haver uma pressão da sociedade sobre o Congresso, porque nós estamos numa democracia, o Congresso hoje é muito influente, e eu acho que, eu não sei se existe, mas devia ter uma bancada do comércio exterior no Congresso, como tem a bancada da bala, a bancada disso, a bancada evangélica, tem uma bancada do comércio exterior para defender os interesses do comércio exterior. Então, eu acho que isso hoje é muito importante. E para encerrar, dentro dessa área internacional que nós discutimos, na minha visão, eu não vejo o governo preocupado ou atento a essas mudanças que estão acontecendo. Então, é muito importante a gente atuar, a sociedade civil atuar, fazendo pressão sobre o governo, fazendo pressão sobre o Congresso para avançar numa agenda que favoreça o comércio exterior brasileiro. Obrigado, embaixador. Eu acho que esse chamado à ação que o senhor fez é absolutamente essencial. Se a gente não fizer acontecer, não vamos mudar nada, né? Embaixador Castro Neves, por favor. Eu concordo inteiramente com as palavras do Rubens, na verdade. Existe uma certa explicação. No fundo,
a questão das relações internacionais, sejam relações políticas internacionais, seja o comércio internacional, sempre foi uma prioridade baixa na agenda da sociedade brasileira. Em termos de relações exteriores, e Rubens e eu somos diplomatas, fizemos quase meio século de serviço nas relações exteriores do Brasil, a nossa principal dificuldade era vender o nosso peixe internamente, salientar, colocar em evidência a importância do Brasil na sua inserção internacional. Isso é percebido, inclusive, pelos nossos principais parceiros. Há algum tempo atrás, um ex-embaixador da China no Brasil, que eu havia conhecido quando eu morava em Pequim, me comentou, olha, a única coisa que eu preciso saber para a gente tocar para frente as nossas relações, eu gostaria que você me ensinasse, me discorresse sobre o ambiente regulatório no Brasil. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E a minha resposta foi, olha, vamos combinar o seguinte, quem souber primeiro conta para o outro. É um pouco isso. Agora, eventos como esse, como o Rubens bem assinalou, eles evidenciam que nós estamos ficando maduros para uma mudança de prioridades, para a percepção de que nós temos que abrir a nossa economia, nós temos que nos inserir da melhor maneira possível, da forma mais competitiva possível na economia internacional e não ficar na nossa eterna periferia. É isso aí. Por isso eu só queria acrescentar, por isso que eu resolvi já há algum tempo não falar mais sobre política externa. Quando me convidam para falar, eu digo, olha, eu não vou falar sobre política externa, eu vou falar sobre o lugar do Brasil no mundo. Quando você fala sobre o lugar do Brasil no mundo, todo mundo se interessa. Quando você fala de política externa, eles acham que é coisa de diplomata, que é poesia. Então, eu acho que a gente tem que discutir, não política externa, discutir o lugar do Brasil no mundo. Perfeito. Obrigado a ambos os embaixadores. Professora Vera. O último ponto que eu quis abreviar e não falei, mas que é geoeconomia na veia, é o problema migratório. O problema de distribuição de renda no mundo, senhores, é tão brutal. A concentração de renda no mundo é tão brutal, quer dizer, todo o dinheiro que foi jogado na economia para salvar depois da crise de 2008, 2009, está empossado, senhores, está empossado no mercado financeiro. E aí não adianta botar tranca na porta, muro alto, muro no país, né? O drama da imigração, então quem está vendo Europa, quem está vendo Estados Unidos, quem está vendo Brasil, né? Gente, aeroporto de Guarulhos, que é aquilo, né? Que é aquilo. Então, vamos lá. O último problema, é o mais delicado, eu acho, de geoeconomia, é exatamente isso, a bomba migratória. O que nós vamos fazer? E, de novo, a inserção do Brasil numa discussão como essa. Obrigadinho. Obrigado, professora. Bom, eu acho que estamos já bem passado um pouquinho aqui do limite. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao Zé Augusto e ao Arthur a oportunidade de estar participando disso, né? É sempre um enorme prazer estar aprendendo cada vez mais com pessoas como nossos três debatedores aqui. Acho que as questões todas que foram levantadas não são questões formais, não são questões circunloquiais, são questões centrais para o nosso país. E nós temos que enfrentar isso, quer dizer, não há, se me permite o embaixador Rubens, não há um lugar do Brasil no mundo. O Brasil é que vai construir o lugar que ele terá no mundo. E isso é uma tarefa nossa, não é uma tarefa de mais ninguém. Mas eu queria só aproveitar também para fazer aqui mais um elogio do Zé Augusto. Eu tenho sido testemunha ocular e auricular de que ele tem se sentado em todas as mesas do governo para dizer exatamente essas coisas. E com a grande vantagem, não só da experiência, enfim, da capacidade de convencimento que ele tem, mas de trazer os números que baseiam essa análise e que é o que efetivamente, e eu acho que a palavra certa é essa, é o que choca o governo, né? Porque é muito fácil no discurso você construir uma posição de defesa, mas quando você vê os números que traduzem a nossa realidade, isso é muito mais difícil de ser escamoteado. Então, parabéns, Zé Augusto, e mais uma vez, muito obrigado.
Bem, muito obrigado, então, aos participantes desse nosso último painel, né, do ENAEX 2023.